E aí pessoal do Mundo Fili, tudo bem? Hoje então mais um Café com Fertilidade, que é esse quadro que eu gosto bastante, que a gente responde ali perguntas de pacientes que mandaram no Insta pra gente. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar pra gente, que a gente vai selecionando aqui e vai respondendo, tá bom? Bom pessoal, é o seguinte, ó, a primeira pergunta que eu quero tentar responder hoje é da Raquel Gonçalves, que ela mandou pra gente o seguinte, ó: o esposo pode contribuir para os abortos, já que as verificações são feitas sempre em mim? E aí ela continua a pergunta dizendo o seguinte: sofro de abortos de repetição, aborto habitual, sou portadora de SAF, né, que é síndrome do anticorpo antifosfolípide, faltou um azinho aqui, mas essa é a síndrome que ela tem, mesmo com o Versa, que é um tipo de enoxaparina, um Clexane que ela usa, a gestação não evoluiu. Então é uma pergunta bem interessante. Vou falar um pouco desses abortos habituais, que é um capítulo grande que a gente tem na reprodução humana, tá? Então vamos lá, ó. O que ela tem? Ela tem uma síndrome que é uma síndrome de trombofilia, que a gente chama, que é uma trombofilia adquirida, não hereditária. E ela é adquirida porque o anticorpo que ela produziu ali é contra o fosfolípide, né? Contra uma gordura que ela tem. Isso facilita com que ela tenha ali algumas tromboses. E isso pode ser como a placenta tem muito lipídio, muita coisa ali, ela pode trombosar a placenta e pode perder a gestação. Teoricamente, o tratamento para essa síndrome do anticorpo antifosfolípide é o uso de enoxaparina, e ela já está fazendo e mesmo assim ela perde a gestação. Então vamos tentar responder um pouco da pergunta dela, que é a história da contribuição masculina aí para os abortos de repetição. Então, Raquel, a resposta é sim, o seu marido deve ser pesquisado também, basicamente com duas coisas iniciais. A primeira é o cariótipo, tanto seu quanto do marido. A gente tem aqui no nosso vídeo aqui no nosso canal do YouTube explicando exatamente o que é o cariótipo, para que serve, especificamente para essas pacientes que têm aborto de repetição, tá bom? Mesmo que você tenha uma síndrome trombofílica, você também deve pesquisar o cariótipo para ver se você não faz ali bebezinhos com algum probleminha que possa interromper a gestação. A segunda coisa que a gente pesquisa no homem é a taxa de fragmentação de DNA espermático, que é ali o quanto do DNA do marido está fragmentado. Isso faz com que o embrião perca um pouco de qualidade no final, e ele também é causa de abortamento no começo da gestação, mesmo a paciente tratando alguma doença de base, que no seu caso é o tratamento da SAF ali com o Versa, com enoxaparina. Então a taxa de fragmentação do DNA espermático também deve ser feita, tá bom? Que isso é uma pesquisa no marido. Bom, considerando que você já olhou o cariótipo e considerando que você corrigiu a parte masculina ali, tanto o cariótipo do marido quanto a taxa de fragmentação de DNA espermático, existem pacientes que perdem a gestação mesmo com o embrião normal. A gente não sabe exatamente ali. E aí outra coisa que você deve pesquisar, então voltando um passo atrás, é quando você for fazer tratamento para engravidar, você pode ou não fazer biópsia de embrião, que são as causas aí inevitáveis de abortamento. Então a pergunta se torna: como perder uma gestação com um embrião geneticamente normal e o tratamento da síndrome de corpo antifosfolípide feita? Esse é um quadro um pouquinho mais complicado de responder, né? Ou seja, o embrião geneticamente normal e a síndrome tratada, mesmo assim a gente ainda vê algumas pacientes perdendo a gestação. Basicamente a explicação ela é ali nas proteínas do embrião, doenças de telomerase, ou seja, às vezes o embrião não é tão forte para continuar a gestação. A multiplicação dele faz com que ele não consiga evoluir de forma adequada e existe interrupção da gestação. Esses casos realmente são casos que a ciência ainda continua pesquisando. Não existe uma explicação 100% correta por que pacientes tratadas com Clexane e com embriões geneticamente normais perdem a gestação, mas uma explicação é essa ali: o envelhecimento ocitário pode levar a um embrião que não tem tanta força para gerar uma gestação até o final. Caso difícil, caso que deve ser acompanhado de perto, e a reprodução humana às vezes tem algumas estratégias para tratar esses casos, além dessas duas coisas. Dá para ver que você conhece bastante o assunto, que você já caminhou um pouco, né, nessas pesquisas, mas ainda tem um caminho aí para percorrer para você conseguir ter o seu baby. Bom, vamos para a segunda pergunta do nosso café, que é da Anne Pereira Oliveira, e ela pergunta assim: tenho 6 anos de laqueadura, eu ainda consigo fazer FIV?
Pergunta bem interessante por alguns aspectos ali. Ela deve fazer fertilização in vitro porque ela tem uma coisa que a gente chama de obstrução tubária bilateral causada pela laqueadura, né, iatrogênica, entre aspas, causada por uma cirurgia. Então ela tem a indicação do fator tubo peritoneal para não engravidar. E ela pergunta assim, se ela fez laqueadura depois de 6 anos, se ainda dá para fazer filho. A resposta é sim. É muito importante entender a época que ela fez a laqueadura, e a indicação da fertilização, ela está correta, né? Existem basicamente 2 caminhos para as pacientes que têm ali laqueadura. Ou ela pode refazer a laqueadura, recanalizar a trompa dela, ou ela pode fazer fertilização in vitro. Então depende muito de quantos anos ela fez a laqueadura, quantos anos ela tem hoje, mas o tempo percorrido entre a laqueadura e hoje não tem tanta importância para os resultados ali do óvulo que ela tem. Basicamente o que contribui é a idade. Diferente do homem. O homem, por exemplo, quando ele tem a vasectomia e ele tem um período muito longo de vasectomia, isso mexe muito na qualidade espermática dele. Isso pode realmente causar uma diminuição ali do espermatozoide e uma diminuição dos embriões, da qualidade dos embriões que ela vai formar. Então, Anne, para tentar responder a sua pergunta, atenção com quantos anos você tem hoje, qual é a sua reserva ovariana, e você deve sim, uma das indicações para você engravidar é a fertilização in vitro, tá bom? Pergunta muito interessante, a gente sempre recebe também essas. Bom, vamos para a última pergunta de hoje, que é uma pergunta que a gente recebeu hoje no nosso Instagram, que é esta aqui, ó, a Aline Cristina. Ela perguntou o seguinte: doutor, uma dúvida que eu tenho, baixa reserva ovariana, antimileriana de 0,01, ela não pôs o antimileriano aqui, mas ela colocou baixa reserva ovariana 0,01, que eu entendo que deve ser o antimileriano, depois de quantas tentativas menos invasivas a gente deve ir para FIV? Aqui tem uma discussão bem interessante, que é quando indicar o tratamento de reprodução para quem tem baixa reserva. A baixa reserva ovariana, ela não é exclusivamente indicativa de tratamento, ela não é exclusivamente causa de infertilidade. Existem pessoas com baixíssimas reservas ovarianas que engravidam espontaneamente. Então a gente sempre deve ficar nessa dúvida quando a paciente tem baixa reserva ovariana, quanto tempo ela tem ali para engravidar. O que a gente sabe é realmente que a baixa reserva ovariana, ela tem uma chance menor de engravidar com os tratamentos, porque ela responde menos aos tratamentos de estilo. E aqui a gente pode lançar a mão de uma coisa aqui para a Aline. A primeira coisa que pode ser feita se ela não quer engravidar por tratamento, ela pode congelar óvulos. Então, preservar a fertilidade em quem tem baixa reserva, ela é bem aceita. Depois que ela congelou, ela pode passar um período tentando engravidar espontaneamente, 6 meses a 12 meses. Se você deixou guardadinho ali, você está mais seguro, você aumenta as suas chances de engravidar. A segunda coisa é acompanhar se essa baixa reserva ovariana dela está realmente fazendo com que ela tenha um ciclo menstrual regular. Se a resposta é sim, ela também aumenta um pouco as chances de engravidar de forma menos invasiva. Agora, no final das contas, no final do dia, a baixíssima reserva ovariana, essa 0,01, assusta um pouco quem faz reprodução humana. A gente dificilmente vai conseguir responder para a paciente: olha, vai super tranquila, pode voltar daqui a um ano que as coisas vão acontecer naturalmente. O nosso grande medo é a paciente não responder ao tratamento, não ter ali uma chance de engravidar com os óvulos próprios e ter que, por exemplo, fazer algum tipo de ovo doação para resolver ali o tratamento dela da reprodução humana. Então, por isso que a gente sempre tende a responder para a paciente que baixíssimas reservas ovarianas, ela deve preservar a fertilidade. Se ela não tem desejo reprodutivo agora, ela pode tentar ali um tempo de namoro programado ou alguma outra coisa menos invasiva, e aí depois ela consegue usar os óvulos que ela tem lá para frente. E a gente também consegue mostrar para a paciente que ela pode usar esses óvulos numa segunda gravidez. Então ela pode congelar ali, preservar a fertilidade, tentar engravidar, e se ela conseguir engravidar é muito bom, mas essa baixa reserva ovariana provavelmente pode se esgotar ao longo da vida dela e ela pode não conseguir ter o segundo filho. Se ela congelou ali, se ela criou um banco para ela pode engravidar mais na frente, sem grandes complicações. Fechado?
Aline, muito obrigado pela sua pergunta. Pessoal, muito obrigado pelo Café com Fertilidade. Essas perguntas são sempre muito importantes para a gente conseguir responder aí e para a gente conseguir entender quais são as principais dúvidas de todo mundo e como que a gente pode ajudar todo mundo que está tentando engravidar. Obrigado por mais um café, bom final de semana para todo mundo e eu vejo vocês aqui no canal.